Boa noite. Você tá parecendo aquele cara do Pânico lá. Ó. Começamos aqui mais um Pode Viver comendo, rapaz. O homem que mais atrapalha a minha dieta é o pão de queijo. Boa. Pera. Nossa, tá muito bom. Em pessoa, né? Pera aí. Já tá valendo? Tá gravando? Eu achei que já tava. Mas tá começando. valendo? Nossa. Me fala o que foi que aconteceu aí, Douglas, hoje, que você já começou dessa forma. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Hoje nós temos no podcast 2 convidados especiais, o qual eu amo muito. E eu já gostava deles, mas agora, de um tempo pra cá, eles têm um detalhe. E é bom você explicar mesmo, porque o telespectador lá de casa, o ouvinte nosso lá no Spotify, vai falar, o que será que tá acontecendo nesse estúdio? Será que não é pegou nos bastidores? Pessoal do Spotify não estão vendo, mas escuta. Olha o barulho. Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Essa é a melhor lachipa. É a lachipa que fala? Chipa. Não, eu quero falar lachipa. Tá, chipa. Se você for atrapalhar o meu merchan, eu não vou mais te chamar aqui. A melhor chip, o pão de queijo de toda a região. Eu já falei isso pra ele, já vou falar de novo. O Brasil merece conhecer isso aqui. É uma delícia, é um sabor. Minha esposa era um pouco preconceituosa com pão de queijo e chipa, sabia? Ao ponto de eu dar pão de queijo pra ela durante 4 anos e ela jogar fora, você acredita? É nada. Juro por Deus. Aí o dia que ela me contou, nós parou. O dia que ganhamos, eu falei, amor, o pão de queijo do pão de queijo é diferenciado, né? Aí eu cheguei aqui com um monte de alegria. Falei, amor, tem recheado, tal. Ali, eu não gosto muito, não tem problema. Sem brincadeira. Foi uma experiência gastronômica tão fantástica que hoje ela fala assim, quando for pra Gaíra, já avisa que já avisa que nós tá indo. Pessoal, hoje nós vamos falar com esses convidados, esses empresários, casais, campistas e olha, vou falar, e representantes de um trem mais saboroso que eu já comi. Esse casal, que eu não vou chamar de Fernando. Pão de queijo. E a Ju, vocês estão bons, meus queridos? Já vou chamar na intimidade. Nós estamos bem. Vocês estão bons, meus queridos? Que bênção estar com vocês aqui. Obrigado. Nós agradecemos aqui, tá? Esse podcast maravilhoso que você conduz aí. Ah, meu irmão, meu Deus. Eu falo assim, o pão de queijo eu tive o privilégio de conhecer. Pô, eu quero ir comendo. O que eu... Que bom que nós convertemos a Aline, né, no pão de queijo. É, graças a Deus. Amém. Eu queria... O pão de queijo eu conheci ele já nos acampamentos, né, pão de queijo, no serviço. Um cara que a gente já foi gostar. Acho que a afinidade pela gordura, a gente é gordo, já fala, nossa, que gordo massa, bem, né? E veio já nos ajudando ali no Moriá, veio participando. Não pôde estar no primeiro, né? No primeiro. Ajudou, montou, organizou tudo. A hora que tava pra chegar, teve um imprevisto, teve que voltar. A Ju eu conheci faz pouco tempo agora, que tá junto conosco nas Guerreiras, né, Ju? Sim. E eu tô muito feliz porque, ó, a Ju tá nas Guerreiras, o Pão de Queijo tá no Moriá, vai estar no Forja agora em junho conosco. A expectativa de todos ali. O dia que você chegar, Pão de Queijo, você vai sentir o calor daquele pessoal acolhendo você. Meus queridos, mas chega de falar água. Deixa eu falar, apresenta vocês, porque hoje a gente vai falar sobre conversão, falar sobre a vida empresarial de vocês, vamos falar sobre família, vamos falar sobre conversão, transformação e tudo mais. Mas sabe que acima de tudo, é uma honra demais ter vocês aqui. Amém. Nós que agradecemos. Apresenta vocês, apresenta o que vocês fazem. Sabe o que é legal? Eles não estão vendo, mostra tudo. O pão de queijo tá assim. Fala. Não, aí ele fala que eu não posso falar muito, que eu falo muito, ele fala, né? Nós estamos juntos há 11 anos, eu e o Fernando. Nós temos o Heitor, de 9. Viemos embora para Guaíra, vai fazer 8 anos, né? 8 anos. Quando nós chegamos de volta em Guaíra, a gente montou um negócio, que era uma loja de assistência de celular. Hoje, acho que não tem nem 30 dias que, né, eu me desliguei dela para me juntar a 100% ao meu pão de queijo. Aí... Minha funcionária. Para ser funcionária do Fernando. Nós somos uma unidade, né? E dar desenvolvimento à La Chipa e o sonho da gente ter o nosso negócio juntos. Mas tudo isso teve uma história, né?
Porque nós sempre tivemos dificuldade para trabalhar junto. Hoje a gente está se melhorando, mas graças a Deus, né, com muita oração e conversão, né, a gente está conseguindo tanto unir o nosso trabalho como as nossas atividades, né, na igreja, na comunidade. É. Meu pão de queijo. Agora, vai, pão de queijo da Ju. Fala. Pão de queijo, tá? E hoje na igreja nós estamos como coordenador do FAC, né? Coordenamos o momento campista, essas coisas e corta. Falhou que eu ia falar aqui agora. Não vai cortar, não. Não vai cortar, não. Vai cortar. Não, você tem... Você que tem que falar, eu só... Não, eu só concordo. Eu só café. Traz a garrafa aqui. Não, mas você pode perguntar como que aconteceu a história do apelido dele de pão de queijo. Calma, meu amor, vai chegar o tempo. Vai chegar? Então tá bom. Então vamos voltar. Vai, pão de queijo, vai. O que você quer falar? O que você estava falando? Você tava falando com você. Em vocês. Me apresenta, é isso. Bom, o meu nome é Fernando, né? Acho que a maioria não sabe. Eu fiquei sabendo por uma semana que o seu nome é Fernando. Tem uma moça que chegou essa semana e me perguntou: como que é seu nome? Eu falei: você não falou, não, eu só falo pão de queijo. Aí eu falei: você não sabe, a mulher trabalha comigo já há quase um ano nos acampamentos. Fernanda, ela falou: tá, porque eu não sabia, é só pão de queijo. A história do pão de queijo, quando eu vim pra cá servir, é diferente um pouco de onde eu morava. No Mato Grosso é bem rígido as coisas lá. E quando eu vim pra cá, no meu primeiro serviço, no nosso setor que eu trabalhava ali, que era manutenção, aí tinha um salaminho, uma coca pra tomar. Tá? Eu falei: pode trazer essas coisas? O Matheus falou: pode, fica à vontade. Aí no próximo eu já trouxe 10 quilos de pão de queijo e um air fry pequenininho. Quase morri. Aí não Tirou dava meu fry tempo de casa. assar os pão de queijo, né? Era muito pequena. Aí na próxima eu comprei uma de 11 litros. Foi. Ele comprou uma desse tamanho, gente. Eu olhei aquilo e falei: não E tô aí acreditando. ficou. E era tipo assim, hoje a maioria só me chama de pão de queijo, não sabe meu nome. E tamo aí. Moço, olha, o Moriá tem o quê? 3 anos, amor? Não, faz uma semana que eu sei o nome do pão de queijo. Uma semana que eu sei. Mas não tem graça. Não, esse aqui ele já serviu, acho que umas 17 vezes na manutenção. E aí, numa dessas, acho que foi no Sênior de Pé Roxa. O tênis dele molhou, estragou, não sei o que aconteceu. Aí ele mandou mensagem, falou assim: manda um tênis pra mim. Eu coloquei o tênis na sacola e escrevi Fernando Manutenção. Esse tênis rodou o sítio inteiro. O pessoal... Ninguém no último sabia quem que era o tal do Fernando Manutenção. Meu Deus. Fiquei Aí o menino mandou mensagem pra mim. Eu falei assim: é o Fernando. Pergunta aí, pão de queijo. Se você tivesse falado que era do pão de queijo, eu já tinha entregado. Isso no último dia já, eu não precisava mais do tênis. Aí todas as roupas dele, as coisas dele hoje, se eu mostrar pra você lá em casa, é tudo etiquetado pão de queijo. Meu Tudo pão de queijo. Se ele for só o Fernando, ninguém vai achar. Então o pão de queijo veio aqui. Depois do acampamento ele começou a servir aqui. Isso, Sim. veio aqui. Que legal, velho. Que legal. Aí dentro do sítio, do acampamento, daí surgiu pessoas, né, que trabalham em supermercados, que trabalham em redes, um monte de cliente que começou a conhecer o nosso produto através dessa situação dele ir lá, levar um pãozinho de queijo. Mas você trabalha com isso? E aí também as pessoas acabavam não partilhando, né, que tinha essa condição, né? E aí falou: nossa, Fernanda, eu vou te indicar fulano. Nossa, cara, essa pessoa tem que conhecer teu produto. E foi indo, e foi abrindo muitas portas, entendeu? Foi uma bênção. Então, assim, diante de uma situação que ele, né, eu acredito que o Espírito Santo já estava conduzindo para tudo isso acontecer, e no meio de tudo isso, a brincadeira do apelido, mas teve abertura de muitas portas. Que muitas legal. mesmo. Fora que tem muitos que acham que era pão de queijo porque era gordinho, né? Não, mas eu achava que era. Foi isso. Não, mas você vende, não vende rápido, porque eu achei que você era gordinho, chamava você de pão de queijo, redondinho. Velho, deixa eu falar. E é muito legal a forma que vocês, né, levam isso, desde você leva a leveza, o apelido e tal, e principalmente eu acho pelo clima do acampamento, né? Sim. E eu achei muito interessante que vocês já são campistas há muito tempo, né? Sim. Sim, a Juliana fez primeiro há 11 anos atrás.
Aí a gente era só namorado, mas nesse meio, a gente já, quando ela voltou com 6 meses, né, já juntamos as roupas. Aí no próximo ano ela me levou forçado, né? Levou empurrado, levei uma mala bem grande, sabe? É que lá na nossa cidade é sorteio, né? Então não sorteio, é então... ficha. Qual que era assim. a cidade que vocês estavam? Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Dá 290 quilômetros da capital Cuiabá. Olha. Fernando já E morou em lá Cuiabá. fui empurrado, depois eu não saí mais. Não sei. É. Tanto assim, a gente veio embora, ele continuou servindo lá, só que pela questão da diocese, né, pela obediência, proibiu de outros servos de outros estados, outras paróquias servirem lá. Então, aí, quando a gente chegou, ele veio, paralisou, porque aqui a gente não buscou, né, talvez, o Moarama ou na região até tinha, mas faltou um pouco isso e deu uma esfriada, né. E a gente ficou aí uns 2, 3 anos meio que nesse mar aí. Voltamos a fazer algumas coisas que todo mundo normal faz, mas frequentava a igreja, é o católico IBGE, né? Falava que era católico, daí esfriou de servir. Eu fui convidada para voltar a servir na RCC e eu não fiquei meio assim, não me senti no momento pronto, eu queria me dedicar ao trabalho, à empresa que eu estava abrindo. E aí, nisso, a gente foi se afastando um pouco da igreja. Se afastando, tipo, bastante mesmo. A gente se distanciou mesmo. E aí, a gente começou, né? Vamos sair, vamos fazer isso. E só que é aquela história, né? Quando você sempre esteve ali, você sente falta. E a gente foi resgatado num retiro de Pentecostes. Que eu chamei o Fernando para voltar. Falei, vamos participar. Aí ele, não sei o que, era no sábado, acho que era no domingo também. E aí ele ficou meio assim. E falei pra ele, não, vamos sim. E a gente participou desse retiro e eu falei pra ele, nós precisamos voltar. E aí no momento ali do café, nós conversamos, interagimos ali com o pregador que estava no dia. E aquilo ali foi plantando de novo aquela sementinha, né? Porque a mulher é mais fácil, né, Douglas, de ser puxada, né? E aí eu falei para ele, não, vamos voltar, porque a gente precisa, nós temos um propósito, e eu sinto isso. E aí foi acontecendo. No outro, passou uns 3 meses, o padre Jauri, nós conversando sobre a orientação que ele estava fazendo para mim, sobre a minha nulidade, né, do meu casamento. E aí eu falei para ele, contei nossa história, ele falou, nossa, mas vai ter um acampamento, você tem que voltar a servir. E aí falei do Fernando, ele já pegou o celular, já falou, não, então vamos colocar o Fernando na manutenção. Eu falei, nossa, agora ele vai se realizar. Daí ele falou, será? Daí foi quando tudo começou a voltar, a acontecer de novo e só bênção. Só assim, foi tudo muito rápido, mas foi tudo muito bom. Porque a partir do momento que a gente começou rápido, eu digo assim, de começar, né, a surgir os convites, né, da gente querer ajudar, porque aí a gente queria parar de fazer aquela vida velha e voltar a servir ao Senhor mesmo, que é o que a gente sempre sentia no coração. Mas a gente vai se distanciando, né? Por conta das amizades que a gente vai tendo e as pessoas convidando a gente para fazer coisas que não são de Deus, né? Falei que ela fala bem, não. Fala bastante. Uma coisa que o podcast acho que vai concordar comigo. A gente tem uma frase no Forja que o Davi falou isso pra nós, eu acho que foi fantástico. Deu uma crise na gente, porque quando você tá no servir, acho que vocês também sentem isso, no servir, no acampamento, no Forja também, a gente fala muito sobre família. E pra gente poder estar servindo, a gente está distante da família, né? É quase, aparenta ser quase uma hipocrisia, né? Sim. Aí um dia eu falei, pô, isso aí é mal, tá errado. Aí um dia o Davi me chamou e falou assim, Douglas, sabe por que nós estamos aqui? Eu falei, não sei, Davi, por quê? Ele falou, pra gente não esquecer. E o acampamento, o servir, e eu não tô falando daquele servir exagerado, né? Mas o servir, ele nos faz relembrar os propósitos que a gente colocou, né? Então, no de se distanciar aqui no Paraná, e não foi por uma maldade, não foi por um pecado, não foi por um erro, mas foi por um distanciar mesmo, pela circunstância, pela mudança. A gente querendo não, a gente sem querer, a gente vai voltando gradativamente, às vezes de uma forma que a gente nem percebe a vida velha, né? Sim. Se deixar, eu lembro até hoje uma frase que você não sei que acampamento foi que você tava,
Eu cheguei na cozinha, você falou, Gordinho, isso aqui de novo. Eu falei, eu tenho que estar aqui. O medo de estar lá fora do mundo me puxar de volta. E isso daí que o Fernando falou foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Eu estava evangelizando uma casa e aí o Fernando acho que estava no 7º acampamento seguido. E aí a pessoa pegou e falou bem assim, nossa, mas o Fernando tá de novo lá. Eu falei, tá. Nossa, mas o pessoal fala que ele só vive de acampamento. Aquela hora eu respirei e pensei, eu preciso pensar o que eu vou falar, né? E aí eu falei assim, graças a Deus ele vive de acampamento. Porque o acampamento salvou a minha casa, está salvando a minha família. E é dentro do acampamento que ele está aprendendo a ser um novo homem. Porque é de lá que eu tenho certeza que nós vamos também levar outras pessoas para o céu. E aí a pessoa silenciou. Porque é muito fácil a gente criticar o outro, porque fala assim, a pessoa está indo para se aparecer, está indo porque... Não, ele está indo porque ele ama, porque ele gosta muito, porque ele quer servir, e ele com certeza faz o papel dele, porque quem serve, o Fernando sabia disso. Então aquilo assim, na hora me tomou um pouquinho a dor, né? Mas eu falei, não, a pessoa está falando isso, ela não está entendendo o quanto o acampamento é bom e faz sentido para a vida das pessoas. E hoje a gente vive isso, a gente vê isso, né? Todos os dias. Ele foi ovacionado pelos jovens, pelos faquistas nossos na missa, lá. E aí, assim, eu falei para ele... E o acampamento tirou também uma coisa que o Fernando tinha. Vergonha, né? Muita vergonha. Ele tinha uma vergonha tremenda de falar. Não, mas ele nem percebeu. Não, mas você ele percebeu tinha. isso, Francesco, aqui? Nossa, mas ele... Até convencer, né? Mas muito mais que isso aqui. Tipo, nossa, ele não ia nem pra pegar um negócio. E não, eu falei para ele, você é querido. As pessoas te querem lá, entendeu? Porque Aí mudou, né? Aí eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre a história dele, né? Que tá ótimo, depois ele virou, tá ótimo você depois falar. ele virou líder, né? Anjão aí. Foi anjo? É. Rapaz, que É top. Pode deixar o Francesco falar. Eu tinha falado que só vive de acampamento, né? Todo mundo vê os copos que a gente bebe, mas ninguém vê o tombo que a gente leva. E vale. Né? E louvado seja Deus, como você disse, né? Por estar ali. Né? Eu vejo que é uma caminhada, é o que a gente vai construindo, vai caminhando. E esses dias, num dos podcasts que nós gravávamos, nós falávamos, né? Eu vi algo no sentido assim, eu conheço os dois lados, antes e o depois. E te garanto, o depois vale muito mais a pena do que lá atrás, né? Era só esse... Um rapaz fez uma frase, o Francesco vai lembrar, acho que foi, pra mim, a frase mais bonita do Forja foi para aquele rapaz, aquele homem, né? Ele disse assim, poucos homens são homens sem precisar do Forja. E a hora que ele falou aquilo foi um impacto muito grande, não valorizando o evento, porque eu olhei para mim mesmo e falei, eu não faço parte desse poucos homens. Eu preciso de Forja, eu preciso de acampamento, eu preciso de evento, eu preciso de DR com a minha esposa, eu preciso tempo de solidão para eu rever o que eu tenho que fazer. Infelizmente eu não faço. E aquilo ali foi um conforto para nós, né, Pão de Queijo? Eu não sei se você também tem esse sentimento. Eu preciso estar no movimento. O parar me faz mal. O parar me faz me corromper. A gente dá brecha, né? Dá Se brecha, a gente deixa de estar ali, a gente meio que dá uma brecha para se afastar daquilo que é de Deus e viver talvez um momento, alguma coisa que é do mundo. Mesmo a gente em constante oração, eu falo toda vez que eu baixo a guarda disso daqui, eu vejo o tanto que o inimigo quer tomar posse das coisas da nossa vida, né? Assim, colocar que a gente não é capaz, deixar a gente com pouca fé e na caminhada. E eu falo para ele, toda vez que eu baixo a guarda, eu vejo que ele começa, vamos de novo. É que às vezes a gente pagamos por alguns erros de algumas pessoas, né? Igual eu sirvo quando eu posso. Quando eu posso é quase todas as vezes, né? E muitas pessoas hoje que servem são muito desobedientes nas formas de servir. Você passa muito... Ele quer toda vez, né? Se deixar... Eu sirvo toda vez que eu posso. O que tá sendo todas as vezes... O que era pra ser sério ficou irônico. O que tá sendo todas as vezes? Viu? Meu Deus, põe esse ar lá embaixo já, meu Deus do céu. Calor, você. Vai, perdão, desculpa, é sério, vai. Meu Deus, passando mal.
Hoje nós pagamos por muita falta de obediência dentro do sítio hoje. Muitas pessoas que estão lá, eu fiz eu fiz o cerco semana passada que eu fui no sênior. Tem muita gente que, agora eu vou entrar no FAC, vou de anjo. Aí o povo fala, não precisa. E muita gente que não faz. Faz um cerco em casa, faz de qualquer jeito. E a batalha espiritual é muito forte. Sim. Então aí muita gente não leva a sério. A gente sofre muito quando nós fomos coordenador do FAC, né? Eles foram muito julgados por nós cobrar. E no mínimo que servo tem que ser obediente. Ó, a gente falando sobre acampamento aqui, eu percebo uma estratégia do inimigo interessantíssima. Ele tá fazendo o acampamento, ele faz o acampamento cair na rotina, no automático, desde o servo ao evento em si, né? Por quê? Porque quando ele cai no automático, a gente começa a acostumar com o pecado. Então eu acostumo a não rezar, porque eu rezando ou não, vai acontecer. Eu acostumo a tratar mal o outro, porque eu tratando bem ou não, vai acontecer. E quando a gente, sem perceber, todos estão pensando assim, o nosso acampamento começa a ser corroído por dentro. Aí chega uma hora que a gente está lá para o campista, mas na verdade é só para satisfazer o nosso ego. Quantas pessoas dentro do sítio, dentro do acampamento, estão se perdendo por falta de sacramento, falta de oração, obediência, não só durante a preparação, mas pós-acampamento, vida de comunidade, compromisso em casa. E esse desafio é algo que a gente tem que perceber. O extraordinário de Deus vem nas nossas obrigações contínuas, né? Sim. A gente precisa ser obediente, né? O servir a Deus tem que ter obediência. E é um processo, né? Nós estamos no processo de conversão. Muitas pessoas falam assim, nós não somos, né, perfeitos, nós não somos santos. O mal do povo é achar que quem está no acampamento é santo, né? Ninguém é santo, nós somos pecadores até piores, né? Até piores. E aí o mal do povo é achar que, tá lá, tem que ser santo. Ninguém é santo. Infelizmente é isso aí. E é a nossa luta diária, né? É diária. Sim. Todo dia é um inimigo querendo te derrubar. Sim, tá. E às vezes, eu falo assim, tem vezes que a gente cai no pecado, tem vezes que a gente se joga no pecado, né? Às vezes não precisa de ninguém, né? Às vezes não precisa de ninguém. É só nós mesmo, né? E eu falo assim, é uma luta. Olha, a gente falando de acampamento, assim, né? Aprofundando, quão difícil é você ser casado e viver com Deus. Por que eu falo? Porque a luta nossa é viver o que pregamos. Sabe? É muito difícil para mim olhar e falar assim para um casal, respeite a sua mulher. Porque quando eu terminar de pregar, aqui dentro eu vou ter que respeitar. E eu não vou respeitar a minha esposa na frente dos outros, porque nem isso ela quer. Nós vamos respeitar, eu vou respeitar ela aqui dentro de casa, a hora que ninguém vê, a hora que não tem aplauso, a hora que não, sabe? E é duro isso, né? Porque aí o cotidiano nos pega, né? Exemplo, eu vou no Instagram e eu vou fazer uma declaração imensa para a Aline. Eu já faço pouco, né? Mas qual vantagem de eu fazer uma baita declaração se aqui dentro eu trato ela igual um lixo? Então, o acampamento, ele necessita de um combustível para sobreviver, né? Da nossa parte, da parte de Deus, mas da parte humana é o testemunho, né? É falar. Muitas pessoas perguntou também depois, né? Quanto tempo tem que vocês estão juntos e que só agora que a gente foi atrás, né, da nulidade e buscar essa conversão. É que, na verdade, antes tinha faltado informação. E no meio da falta de informação, vem aquela, será, né? Será que eu quero casar com pão de queijo? Será? Depende se eu vou querer, né? Eu sou difícil, lá. Mas, assim, brincadeiras à parte. E aí, assim, foi nesse processo de amadurecimento dentro do servir, dentro da igreja, que a gente vai tomando ciência, né? Desse temor de Deus, dessa situação da gente buscar a santidade juntos. E aí veio todas essas informações. E com isso, a gente foi, assim, amadurecendo junto, né? Era uma vontade minha, dele, foi uma soma. E... Eu não sei se eu quero. Depois de 11 anos. Será? 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 Estou pensando. Será? Mas é porque não é de agora, né? Na verdade, é uma coisa que começou um processo há 2 anos atrás e ainda estamos no processo, né? Ainda não está finalizado. E aí, assim,
né? A gente fez até o curso, tudo. Então não tá ainda, né? Mas a gente sabe, é igual eu falei lá, nós sabemos onde a gente quer chegar. Nós queremos chegar, né, recebendo esse sacramento, porque vai fazer diferença na nossa vida. É igual a gente tá lá no acampamento, leva as pessoas a fazer o acampamento, convida, extraordinário de Deus, tudo. Mas e aí, depois? Quem serve, quem chama? Então, assim, é o nosso, não só pelo que a gente é coordenador, mas é o que a gente sente no coração, eu e o Fernando. De chamar, de convidar, de fazer com que essas pessoas tenham essa experiência e depois ela buscar. Se ela não tem os sacramentos, ela, né, vamos atrás do batismo, como que faz para me casar, mora junto. A gente está aqui disposto a ajudar essas pessoas, porque a gente teve ajuda. E a gente também quer que essas pessoas não tenham esse receio dentro do acampamento. Não é só ir lá, servir, montar uma equipe e acabou o acampamento. E o resto? E depois? Como é que fica? Vai para a igreja? Vai para a missa? Não vai? Vai levar os filhos? E os outros acampamentos? Então, nós temos que continuar esse processo, entendeu? Junto até com a igreja, com os outros coordenadores. E é isso. Corta aí. Corta aí, deixa eu falar. Deixa eu aproveitar a nossa pausa aqui e falar para vocês dos nossos apoiadores, a galera que faz todo esse podcast acontecer. Pessoal que junto com você, com a sua audiência, com o seu carinho, com o seu compartilhamento, leva para todo o Brasil o Pode Viver. E se você está nos acompanhando aqui no YouTube, deixa eu te falar, nós também estamos no Instagram com os nossos cortes, com as nossas frases, com as publicações e também estamos no Spotify para você que quer assistir, quer ouvir o nosso podcast lá na sua academia, lá dentro do seu carro, trabalhando, com seu fone de ouvido. Douglas, a hora que meu celular fica offline, baixa o podcast, acompanha, é fantástico. Dá uma olhadinha nos apoiadores nossos que estão aí. A Encantos da Fé é uma indústria de artigos religiosos católicos localizada em Cianorte, no Paraná. Aqui, cada produto é cuidadosamente desenvolvido e produzido por nós, uma equipe humanizada e qualificada. Pensamos em cada detalhe das peças. Nós unimos qualidade e propósito. Somos especializados em peças em metal, que carregam um brilho diferenciado, graças ao toque final do nosso verniz automotivo. Tudo aqui é feito com respeito e amor pela missão de evangelizar. Nosso compromisso é oferecer peças de qualidade que carregam um significado especial. Mais que produtos, criamos símbolos de fé que acompanham pessoas em momentos de oração, esperança e devoção. Se você é lojista, busca por peças de qualidade, entre em contato com os nossos representantes. Estamos aqui para atender você. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funilaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui, Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. Docilar Braga, tudo que você precisa tem aqui. Para sua criança, para sua casa, para o seu pet. Pensou em algo, pensou em Docilar Braga. Vem conhecer a loja junto com a gente. Dá uma olhada na nossa linha pet. Mordedor, brinquedo, dosador de ração. Ó aqui, brinquedinho pro seu gato, bebedouro automático. Aqui o seu pet é tratado com carinho. Vamos continuar. Dá uma olhada aqui no setor de doce. Aquele doce caseiro, gostoso, que você é acostumado a comer na infância, tem aqui na Docilar Braga, mas também tem toda a linha de produção para você também fazer seu bolo, seu chocolate, seu ovo da Páscoa. Aqui na Docilar tem de tudo. E para você, amigo tererezeiro, dá uma olhada, erva trotes, mais garrafa, copo, tudo que você precisa para desfrutar do seu tereré com seus amigos, levar para o seu serviço, levar para casa, aonde você for, aqui na Docilar tem de tudo. E se você achou que era só tereré, para, meu amigo, bora matear, kit para chimarrão, bomba maravilhosa, garrafa térmica de
todo tipo e, acima de tudo, também erva. Você pensou em tudo, pensou em Docilar. E você achou que tinha terminado? Terminou não! Na Docilar tem toda essa linha de brinquedo para o menino, para a menina, para qualquer idade. Pensou em tudo, pensou em Docilar. Docilar. 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry, unless it's that time of the month. And I'm too perfect, to show you that I'm not 1,000 people I could be for you, and you hate the fucking law. 'Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too... Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão. Somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. Voltamos! É muita gente com muito amor. Se o povo souber desses bastidores, hein, Deus o livre. Deixa quieto, lá ele. Microfones off. Deixa eu falar. Vocês falaram um pouco do casamento de vocês, a forma que vocês construíram. Mas tem uma história muito interessante. Eu vou usar essa palavra. Porque não é essa palavra mesmo. Porque minha esposa proibiu por usar outra. Mentira, brincadeira. Muito interessante, que é a forma da construção de vocês. Né? A Ju já teve um outro casamento, um outro relacionamento, que veio a esse do processo de toda anulação. E vocês têm uma convivência atípica, né? Vou usar essa palavra, atípica, não pelo respeito e pela forma. Sim. Desde trabalhar junto, desde colocar. Eu queria falar, dá pra gente conversar sobre isso, porque eu achei muito interessante, velho. Sim. Sim. Deixa eu já contar que ela... Não, o Fernando conta bem. Enquanto eles falam, eu vou comendo a la chipa. A chipa. Não, a chipa, não pão de queijo. Ai. Não, eu fui casada por 14 anos com o Ricardo. E nós tivemos a Érica, né, nessa relação. Hoje a Érica está com 28 anos. Minha filha já é médica. E dentro dessa construção, né, comigo e com o Fernando começou a trabalhar com ele, né, na representação da... Vamos começar lá de trás, né? É. Eu entrei pra salvar a vida deles, né? O gordinho Salvador. O gordinho A Salvador. gente morava no Mato Grosso, eu conheci ela, ele conheceu uma outra menina da minha mesma cidade, ele casou com ela e eu vim embora com ela. A pessoa que me deu a mão foi ele, de lá pra cá. Até porque a filha dele já morava com nós, né? Sim. A minha enteada. Então, a gente sempre se tratou com muito respeito. Ele sempre me deu a mão. E quando ele começou a chuparia dele aqui em Guaíra e tal, ele montou a fábrica e ele precisava de um representante e ele sempre esteve junto. Então, toda semana a gente tá junto, um churrasco na casa da mãe dele, né? Nesse pé de benção. Mas a gente sempre foi... É até difícil de entender, né? A gente tá todo mundo junto, mas ele que deu muita ajuda para nós no começo. Ele tratou sempre com respeito. Então... Foi uma soma, acredito né? que foi uma soma, né? No começo, os dois viviam num pezinho de guerra e eu entrei e resolvi o problema, entendeu? Nós viramos uma grande família. Nós moramos, né, os avós da Érica, moramos no mesmo bairro. Então, assim, a gente sempre se ajuda, um ajuda o outro, até em questão das crianças, sempre foi assim. E pelo trabalho dos dois juntos. E todo o processo, né, até chegar agora, por exemplo, nós estamos
prestes a inaugurar a La Chipa em Marechal. E aí, com todo o apoio deles, com todo o apoio dele também, do irmão, para que a gente continue com a marca dentro da família, porque essa marca cresceu com a família. E nós hoje somos uma família. Uma grande família, todo mundo junto. Que legal. Até certo ponto. Mas, assim, muita gente acha engraçado, né? A relação do Fernando, quando alguém fala, ai, mas de quem que é? O Fernando trabalha com quem? Eu vou explicar, né? Eu Não, tenho é que me meu agradecer, ex-marido. moço. O B.O. que ele não queria, eu peguei, né? Ele não quis mais, eu resolvi. Tinha que me agradecer. Deixa ele. Esse homem é terrível. Eu vou deixar ele comer o podcast. Não, negativo. Deixa quieto. Ai, gente. E vocês convivem. Uma coisa que eu achei. A gente ficamos. Eu tenho meus. Eu vou usar essa palavra assim, como que a Aline falou? Meu rancor, né? Eu tenho os meus rancores. Eu tenho muita dificuldade, muita coisa. Ao mesmo tempo que eu acho que tem coisas que eu aprendo muito fácil. Outras eu tenho uma certa dificuldade. Outras eu não quero aprender. O Douglas, ele tá precisando cantar aquela música do Fernando Vinhotti. Eu quero ser curado. Eu vou falar uma coisa aqui pra todo mundo que tá vendo. Existe ferida que eu quero que seja curada. Outras que desapareça, mas tem umas que eu quero que infeccione. Porque existe uma coisa que eu não gosto de ser meias palavras, né, irmão? Eu falo assim, mas é algo que... É uma questão de muita maturidade, eu acho que essa é a palavra mais correta. De muita maturidade e entender sobre propósito também, né? Sim. Quando você fala que é família, existe sim um vínculo, né? Que é a filha de vocês. E falo de vocês, porque eu achei muito interessante a hora que você falou, né? Ele me ajudou porque ela já estava conosco, isso quer dizer, eu já tinha assumido também o papel, né? Isso. Porque na ausência do pai, o padrasto, quando Deus abençoe ele, é bom, ele assume esse papel, né? E o pai tem que tomar muito cuidado, porque se ele for um pai ruim, o padrasto leva embora, né? Ela era o contrário. Eu puxava muito a orelha e ele não, ele dava só amor, né? Eu era o padrasto bravo, mas eu tava dentro da minha casa, então tinha que ser... Não, mas é o papel do pai. Mas é as regras, né, do jogo, né? Sim, nego, e é o papel do pai, né? Eu falo assim, a Lara, eu tenho tudo aquilo que eu posso fazer por ela, mas aqui em casa, e o período maior é conosco, então se é conosco, a minha obrigação é educar, eu não tenho outro. E eu falo muito isso, sobre as amizades, os seus amigos que seja da escola, aqui dentro, é a nossa casa. E tudo tinha um sonho, né? Era o sonho da formação da Érica, né? Fazer a medicina. Então, assim, a gente se uniu financeiramente, nossa família com a família dele, trabalhamos junto, passamos por muitas dificuldades, mas muitas. Assim, que qualquer outra família, né, poderia passar nessa situação, mas nós passamos muito, nós passamos dificuldades na pandemia, porque nosso comércio era um comércio aberto ao público. Então, assim... de não saber, de até trancar a faculdade, nesse período ter dificuldade para se manter um ou outro e a nossa família se ajudar um ou outro financeiramente, porque precisava ser feito isso. Então, Deus foi trabalhando todas essas feridas, né? Foi curando e trabalhou o coração do Fernando ainda mais, porque assim, o Fernando aceitou toda essa situação, ficaram amigos e isso não é para qualquer um mesmo. Essa relação que a gente mantém é muito, muito rara mesmo de se ver hoje. Mas é porque Deus se fez presente, era necessário que isso acontecesse para nós. Para mim ser curada, né, dessa relação que durou por 14 anos, e Deus me preparar para ter uma relação nova. E o coração dele pra ele aguentar. Né? Novinho. Que homem desnecessário. Mas o novinho bem que queria, né? Que eu falava assim que eu era mais velha. Eu falei, lá na frente, isso vai dar diferença. Eu fui dar o golpe, levei o golpe. Né? Não fui dar o golpe. Mas vocês têm muita diferença de idade, hein? 13 anos. 13 anos. Não, eu sou mais velho, tá? Todo mundo fala que eu sou... Você tá acabado. Meu Deus. Eu jurava que era o oposto, não. Eu só tenho 34, né? Tem 34 anos? Eu já tenho 47. Você tem 34 anos. Espera só um pouquinho.
Moça, não toma colágeno? Alguma coisa tá precisando, né? Um rostinho bonito desse, moço. Ai, gente. Uma coisa que a gente falando, aproveita, eu vou entrar em tudo esse sistema, vai saber quando eu vou arranjar outro casal, assim, pra poder conversar tudo. A idade foi problema? Não foi, porque, na verdade, assim, o Fernando, ele entrou numa fase na minha vida que eu tava assim... Perdida. Perdida. Ai, mãe. Não era assim. Eu tinha ido pro acampamento, porque a Érica queria que eu vou bater nele. Tava perdida. Eu não tava perdida. Eu fui a ovelha encontrada. Por Jesus, tá? Primeiro eu fui por Jesus. Temos aqui um casal bem sincero. Ai, gente. E aí, assim, o Fernando, ele entrou numa fase da minha vida, assim, que ainda a Érica falava assim, não, mãe, aceita namorar com ele, né? Ele é legal, ele é bonzinho, ele te trata super bem. E aí, assim, eu tinha medo de entrar de novo numa relação, né? De namorar, tudo. Novinho, né? E com novinho, vai ficar falando, né? Mas eu não era tão velha assim também, né? Não exagera. E aí, assim, o Fernando trouxe alegria. Porque no meio daquela situação que eu também ficava meio estagnada, ele, não, vamos fazer tal coisa, não sei o quê, aquela energia, né? Eu falei, tá, bora lá, né? Vamos passear, vamos viajar. E aí, a gente foi se construindo, né? Olha que legal. Mesmo a gente, não existe esse negócio dos opostos se atraem, né? A gente era bem oposto mesmo, porque eu era bem caseira, ele queria curtir, sair. Eu tava 26 anos, né? né? Então, aí eu tava, né? Aí eu ia junto, né? Eu curti, né? Já que nós estamos Já aqui, que estamos aí, entendeu? Mas aquilo, o tempo foi passando, as coisas vão mudando, as escolhas também. Bem caseiro, conheci no carnaval. E eu trabalhando, tá, gente? Olha, ele não é caseira demais, não. Ué, mas eu tinha que sair, né? Na onde? Dentro da danceteria, porque não tem outro lugar pra morar. Ô, Douglas, eu tinha que sair, né? Não ia... O príncipe encantado não ia bater na minha porta, né? Então... Ele tava trabalhando. Tava trabalhando. Ai, gente. Mas foi uma relação, assim, da gente se altos e baixos, conhecendo, de altos e baixos. E eu tinha muito medo. Aí depois, né, eu fiquei grávida do Heitor, numa situação que ele queria muito um filho. E aí foi a primeira vez que a gente se esbarrou numa dificuldade daí da nossa relação. Porque quando a gente foi no médico, o médico, né, falou que eu não podia mais ter filhos, que minha ovulação estava baixa, que eu tinha endometriose, útero retrovertido. E aí eu falei para ele, olha, então é isso. Você vai querer continuar comigo? Porque a possibilidade da gente ter filho é bem pequena. Quase. Mas você não lembra a frase que eu falei. Pra Deus nada é impossível. Isso. E aí Eu tinha acabado de voltar do acampamento. Eu tava E cheio. 3 coisas que eu pedia muito, porque eu não era da igreja. Eu era um cara que eu ia na missa, eu fazia uns 8 anos que eu não ia na igreja. E eu fui pro acampamento e eu voltei. E lá dentro do acampamento eu senti muito, porque lá, nosso sênior juvenil, né, fez em 3 dias. Então não teve muita regra, teve só pregação em cima de pregação em muitos momentos, sabe? E lá eu pedia muito. Falei, eu sempre pedi algumas coisas, mas das 3 coisas que eu pedi era o meu filho. Eu tinha que ter um filho e eu já sabia do problema, né? Acho que naquele mesmo ano, as 3 coisas que eu queria, eu tive. Uma casa própria, um carro próprio e um filho. Olha que legal. Sim. Aí eu abandonei a igreja de volta. Fiquei só com o filho. Casa e carro e empresa. Acho que assim, ganhei tudo, agora não preciso de Deus mais, né? Fui lá e abandonei. Foi lá e, graças a Deus, ficou meu filho, né? Ainda bem. Hoje é o nosso xodózinho. E Deus foi trabalhando para que a gente, né, reconquistasse a nossa vida profissional. Não temos, né, a nossa casa própria de volta, porque nós vendemos a nossa casa para vir embora para Guaíra, né? Para tocar o nosso negócio também. Mas Deus foi tão maravilhoso, Douglas, porque, olha, eu lembro que quando a gente chegou de volta aqui, a gente não tinha quase nada. E aí depois eu ficava olhando a minha casa e vendo as coisas que a gente conseguiu comprar, vendo as coisas que foi acontecendo mesmo, né? Assim, eu falava, meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Mesmo agradecendo, a gente ainda não estava, né, envolvido com a igreja de volta. Depois, quando a gente voltou ativamente, aí como você vê, né? As dificuldades começam a acontecer, mas não assim, elas acontecem também financeiramente. Mas Deus continua te testando ali, né? Até onde vai essa tua fé, mas nunca deixou faltar nada, sabe?
Às vezes, quando a gente vivia em festa, em show, aí sobrava dinheiro, aí vamos para show, vamos para não sei o quê, comprava roupa mais cara. Como que essas coisas foram mudando na nossa vida, na nossa casa? Que foram, assim, foram outras prioridades. Meu Deus, eu lembro que a gente gastava com coisas assim, sabe, absurdas mesmo. Não com roupa, mas com bebida, com sair, com festa, isso é verdade. E de repente, como que isso foi mudando? E amigos foram se distanciando, amigos que, né, faziam parte, iam na minha casa. E de repente Deus foi preenchendo um tamanho, assim, vazio que a gente tinha dentro da gente que foi gigantesco. A gente hoje, a gente se dá bem dentro de casa, assim. Se a gente precisava fazer alguma coisa, eu e ele, vamos se divertir, um petisco, alguma coisa, eu e ele, maravilhoso. Já estamos felizes. Se puder, as pessoas irem lá. Antigamente, a nossa casa tinha que estar cheia para o Fernando ser feliz. Você está entendendo? Ele tinha necessidade de ter as pessoas perto dele. Hoje, não. Sabe? Muita oração, muito pedido, muita entrega nossa. Não só minha de pedir, mas também de Deus, dele mesmo, sabe? A gente vê isso. Porque o Fernando, ele é você vê a conversão nele. O Fernando de antes e o Fernando de agora. É muito fácil a gente falar assim, vamos para a igreja, fulano não sei o quê, papapá. Mas o Fernando, se a pessoa que conhece a gente, conhece ele, vai ver o que era o Fernando antes em Guaíra e o que é o Fernando hoje. Então, você consegue ver isso daí, né? Essa conversão. E a gente está somando todo dia, a gente está nessa relação se amando ainda mais, se respeitando ainda mais, fazendo que as pessoas entendam que o amor é isso. É uma entrega um do outro, você, né, você se doa para fazer o outro feliz também. Porque muitas vezes eu fazia as coisas porque ele queria fazer e eu não queria, mas eu queria fazer ele feliz. Mas não fez. As coisas. Feliz faz. Aí, viu? Entendeu? Muitas vezes foi assim. E hoje não, ele pergunta pra mim. Hoje ele aprendeu. Você quer? Você quer ir? Você... Pra não ter mais, né? O sim é daqui, né? Não adianta. Não Entendeu? Mas já prefiro ter paz que ter razão, né? Com certeza. Entendeu? E aí isso foi bacana da nossa relação. A gente se construindo de novo. Porque assim, a Juliana e o Fernando de 9 anos atrás é totalmente diferente do que a gente é agora. Isso é uma verdade. De 3 anos para cá, a gente vem nesse processo de mudança que é maravilhoso. Gente, servir a Deus é maravilhoso. Só que tem um preço. Tem a obediência, tem o temor, tem o respeito que a gente precisa ter de um anjo, tem as provações, tem você, por que eu vou fazer isso, né? Pra quê que eu vou ganhar com isso? Aquelas perguntinhas que a gente fica, né, dentro da gente. Uma certa vez uma pessoa falou que eu tinha 2 caras. Eu tenho mesmo. Uma hora eu tenho que tirar essa cara de pão de queijo feliz, alegre, que abraça, para mostrar o que está passando dificuldade, o que está passando por isso, por aquilo, com vontade, com momento de depressão, essas coisas. Então a outra máscara eu não quero mostrar. Eu uso esse termo na igreja. Existem os falsos que usam máscara. E muitos ainda, né? Não vamos nem ser hipócritas e dizer que são poucos. Mas a maioria não são falsos. São homens e mulheres que usam capacete para enfrentar a vida. Velho, o mercado que tá comprando a chipa, ele não quer saber qual é a sua dor, quer ser bem tratado. E às vezes a gente tem que pôr um capacete e fingir que tá bem. E uma das pessoas que eu mais finge que tá bem, que eu conheço, sou eu mesmo. Porque é difícil, de repente, eu sair daqui de um dia e falar que eu estou feliz de indo para uma missão, que às vezes eu não tô. Não tem como eu chegar e falar que eu tô bem conversando com todo mundo, porque eu não tô. O pessoal fala, eu sou feliz 24 horas. Velho, eu tenho até inveja de você, mas minha vida é normal. Eu tenho altos e baixos, e às vezes a gente veste, né, pão de queijo, igual falou, a gente veste um capacete para fingir que tá bem, para ver se a vida se torna boa, né? E é uma batalha, né? Nós somos pessoas normais, né? Nós temos uma vida normal, todos nós, né? Você, com a Aline, eu, o Fernando, todo mundo tem uma vida normal, uma rotina. Igual a gente que vive dos bastidores, até hoje, assim, quem já vive empregar, antigamente era mais suspense, né? Hoje já fala que vai ser obrigador. Eu lembro que o povo falava assim, eu vi o Douglas, eu lembro no Juvenil de Guaíra. Sim. Mas qual o Douglas? Não, vai vir os 2. O Douglas GG. O povo já
já, como você diz, já cria o GG aquele cara feliz. E se você chega lá de cara fechado? Como é que vai ser? Eu não tenho uma. Eu falei isso pro Francesco, né, Francesco? A gente conversando. Eu perdi o direito. Exemplo, eu não tenho mais o direito de estar desanimado. Eu não tenho o direito de fazer uma pregação do qual eu não conte uma piada. Porque existe uma expectativa. E eu não posso falar que a culpa é deles. Eu também não posso fazer uma pregação da onde eu não dei uma lapada. Porque esperam já isso. Então criaram um processo na gente que a gente não tem muito mais o que fazer. Douglas, foi errado? Não. É a minha característica. Mas infelizmente ela não é todo dia. E tanto ou não, a gente tem que ir pra cima, né? E se a gente erra em alguma coisinha, né? Tanto eu como o Fernando Não que fala, seja um né? intuito nosso, mas nós criamos, de certa forma, um personagem, né? E Sim. as pessoas vão olhando pra gente dessa forma, né? Sim. Uma coisa que eu acho bonita em Jesus, né? Quando chegava o final da missão, a primeira coisa que ele fazia era ir dormir, né? Ele subia na montanha, lá no monte, ele rezava, ele deitava e ele dormia. Voltava no outro dia. Quer dizer, algo que a gente às vezes não faz, né? Um tempo pra nós, né? Tipo assim, vocês vão ter a minha missão, vocês vão ter o meu Salvador, mas as minhas dores, as minhas intimidades, vou deixar pro Pai, que é o que pode curar, né? É legal isso, você vê. Eu acho esse jeitão humano de Jesus que às vezes a gente finge que nós não temos, né? É o lado humano nosso, né? Muitas vezes, igual assim, partilhando com vocês a situação. Juliane sempre foi capela, né? Juliane capela. De repente, Juliane tem uma atitude de Marta, né? Daí eu sou pedrada, né? Porque eu sou humana também, gente, às vezes. Muitas vezes às vezes eu vou ser Marta. Eu já fui Marta várias vezes na minha casa, gente. Às vezes eu fui Maria, né? Então, assim, a gente tem que falar a verdade. Porque, igual uma situação, Fernando, nós temos uma missão agora, em outubro, que é o primeiro acampamento na África, que chama Missão Sirineu. E nós ali de Guaíra, nós vamos estar em 39 pessoas que vão para essa missão. Dentro dessa situação, o Fernando foi convocado para ser uma equipe por primeiro. Quando ele falou para mim, pensa, aquilo ali, Douglas, eu falei, não, eu nunca viajei 9 horas, vou viajar sozinho, quem vai pegar na minha mão? Eu dei um piti, porque eu fui Marta. Por quê? Eu sou humana. Eu precisava falar. Mas é lógico. Não, aquela hora sim eu fiquei, não, você não vai. Né? Foi a primeira coisa que eu falei, não, você não vai. E aí eu vi a expressão dele. E aquilo ali pra mim mexeu muito comigo. Com um pão de queijo murchinho. Ficou um pão de queijo bem murchinho. Amanhecido. E aí eu precisei fazer o que Jesus fez. Eu precisei me distanciar. Então eu fui, né? Fui fazer minha oração, fui ali partilhar sozinha com Jesus. E naquela hora eu falei, por que eu tô sendo egoísta desse jeito? Entendeu? Então, assim, eu não posso fazer isso. Por mais que nós somos, né, nós vamos ser uma só carne, mas ele também tem a vontade dele, os sonhos dele, e ele vai ser necessário lá. Então, nessa hora, eu precisava me retirar de ser Marta e precisava ser Maria. E entender que meu marido tinha uma missão. Ele precisava ser José. Rapaz. Então, assim, é nesse processo que Jesus vem conversando com a gente. Às vezes, nessa ausência de todo mundo deu. Espera um pouquinho, eu preciso me sair um pouquinho de cena. E pedir desculpa, né? Pedir perdão para Deus. Porque eu converso com Jesus, assim, o tempo todo, sabe? Vamos tomar café. Você chega a estar falando sozinho no quarto. Eu tô. Então, assim, eu vou fazer tal coisa, eu tô ali, entendeu? E aí eu precisava dialogar com Jesus. E aí aquele sentimento veio para mim mesmo. De que eu estava sendo egoísta, que eu estava não tendo a pertença dele na minha vida, mas a pertença do Fernando. E a pertença que a gente precisa ter é de Jesus, né? Na nossa vida. Eu acho que às vezes a gente enxerga até o amor, você falando nisso, né, como algo que aprisiona, né? O amor, na verdade, é uma liberdade, né? É uma liberdade. Então eu não precisava, não podia ter sido daquele jeito. E eu vi que eu mexi com ele. Mas aí, nessa hora, ele ficou, né, chateado, falou, tá bom. E aí a gente até teve uma DRzinha. Você volta assim. comigo, Daphne. Eu vou sozinho, mas você volta comigo. Eu vou voltar com ele, então. Eu vou com uma equipe depois. E Você amém, tá tudo imaginou? certo. Ela fala, não quero ir mais, vamos ficar. Você falou, vamos ter que fazer pão de queijo aqui, então. E bastante. Eu tive um campista meu, do Sênior, que ele é padre lá da Angola, que ele tá nessa missão com nós lá.
E ele me manda a receita. Eu falei, como que eu vou mandar a receita? Manda pão de queijo, aí você fica doido lá. Tive a graça de ser líder, né? Líder, no caso, de um padre. Ai, que bênção. É um presente. Deixa eu aproveitar aqui, falar dos nossos apoiadores, a galera que tá junto com você fazendo esse podcast acontecer. Se você, presta atenção, está nos acompanhando no YouTube, não esquece, nós também estamos no Spotify Premium, é assim que fala? Não, Spotify. E também estamos no... o prêmio é sem anúncio. Tem que pagar. Entendi. Então nós estamos no Spotify Premium e não Prêmio. Não tem desculpa de falar que não vai ouvir a gente. Isso. E também estamos no nosso Instagram. Você que quer saber mais do Pode Viver, quer ver corte, quer ver postagens, quer ver frases, ou se você quer ver esse conteúdo na íntegra, estamos no YouTube e no Spotify. Escuta aí quem são os nossos apoiadores. Olá a todos os nossos clientes e amigos. Venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu o nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Chama que a GVL já vem. É gás de qualidade que não deixa ninguém na mão. Na casa da Dona Maria ou na empresa do seu João. Se acabou, é só ligar que a entrega é ligeirinha. GVL gás na porta com segurança garantidinha. É na cozinha, na indústria, é no fogão do coração. GVL Gás, pode confiar. Chegou pra abastecer seu lar. Voltamos aqui. Ai, Jesus. Ô, Pai amado. Meus queridos, deixa aí. A gente falou tanto da chipa, falamos do pão de queijo, falamos da empresa, falamos do casamento, falamos de acampamento. E eu queria pra gente poder já caminhar aqui pro encerramento do nosso pão de queijo, do nosso podcast. Eu queria que vocês falassem da La Chipa. O que pra mim, o que na minha opinião não é porque é vocês mesmos, não, é porque é um fato, acho que é um dos melhores pão de queijos e chipa que eu já comi na minha vida. Eu falo assim, curou a minha esposa, sabe, que não comia pão de queijo. E ó, que meu sogro é mineiro. Então você imagina, né, o quão bom é. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa empresa, vocês que além de tudo já tem inicia agora com uma franquia de cafeteria, né, em Marechal. Marechal. E
nosso pão de queijo, que é representante aqui de toda a região noroeste, né? Antes de falar, eu queria cortar vocês. Não, mas o Douglas, ele faz assim, ó. Todo entrevistador que vem, se é psicólogo, ele faz uma consulta, sabe? Então, quando é comida assim, você pode ter certeza que ele já tá querendo pegar uns vales. Mas já veio bastante. Já encheu o freezer dele, já. Tamo junto. O Douglas, hoje o diferencial desse produto, todas as empresas usam hoje aromatizante de queijo. A gente não usa queijo. Puro queijo. Usa estabilizante de massa para ficar bonito o produto na hora de assado. A gente não usa, que dá azia, muita azia. E tem outro produto que a gente Nosso não produto usa. não tem glúten. Não tem glúten e é totalmente artesanal. Por isso que ele chega nesse padrão. Sim. Então hoje a gente atende uma demanda de cliente já no que a gente pode, entendeu? Mas o pessoal que precisar é só ligar, tá? Você pode ver pela embalagem, nossa validade, ela é o máximo ali que chega a 90 dias. 6 meses. É congelada, né? Isso, ali. é congelada. E assim, igual lá quando a gente assa lá na cafeteria, né? A gente tira várias assadas para preservar realmente, para a pessoa sentir esse sabor. E ela tem que ser assada e já, né, a pessoa já consumir ali. Quando ela não tem como requentar, não tem como esquentar, às vezes as pessoas pedem, porque perde realmente a qualidade e o sabor dela. Mas realmente é inconfundível. Vou falar para você, a gente escuta esses elogios todos os dias, graças a Deus, a esse produto. Por isso que a gente está levando ele, né, para Marechal, essa unidade que inaugura agora. Nós estamos no prazo aí de 9 de maio. Vamos trabalhar em cima dessa data, e se Deus quiser, com as reformas ali, a gente teve alguns contratempos ali, então, mas vai dar tudo certo, tá? Nós vamos fazer o máximo para inaugurar ali. E quem sabe as outras unidades aqui por perto aconteça, né? Que Deus abre as portas. Mas realmente fica o convite a todos, a nossa loja em Guaíra, para quem for no Paraguai, passa lá para tomar um cafezinho antes de ir para o Paraguai. Nós abrimos aos sábados até o meio-dia. Bem segunda cedinho. Sexta, das 7 às 6. Isso. Quiser lá conversar com o pão de queijo. Quiser passar, levar, também leva a bolsinha térmica, leva a caixa térmica, já leva para casa depois. E é um produto que realmente faz toda a diferença. E uma das coisas que a gente sempre coloca, pontua, é a questão do glúten, né? Então você come, né? Não tem aquele estufamento, a pessoa também tem intolerância, né? Isso é importante. Então foi trabalhado com muito carinho em cima dessa massa, né? De todos os produtos ali. Então, por isso que a gente hoje, como família, a gente quer preservar tudo isso, né? Que veio ali, que ajudou e que está reconstruindo a nossa família e a deles também. Velho, vocês são fantásticos, né? Olha, fazia muito tempo que eu não tinha um podcast tão leve, né? Cada um vem, mas um podcast tão livre, com temas tão difíceis de ser tratado, né? Eu falo assim, conversão é difícil, falo assim, o casamento de vocês, né, a forma que vocês levam é fantástico. Vou falar para vocês, fiquei admirado, coisas que a gente não imaginava, questão idade, questão relacionamento com ex, questão de reconstrução, velho, é muito impressionante como vocês levam isso com uma leveza, e eu acho que a única palavra que apresenta isso é amor e maturidade. É maravilhoso ver vocês construindo como um casal, construindo como família, e vocês sendo o que vocês são. É uma surpresa, né? A gente convive com vocês e gosta de estar com vocês, mas hoje vocês saem desse podcast não só com o meu carinho, não só com o meu amor, mas com uma admiração pelas pessoas que vocês são. Já acho que vocês são fora de base, véio. Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente agradece, contar um pouquinho, né, da nossa história, para as pessoas conhecerem. Ontem mesmo uma pessoa chegou em mim, né, lá na formação: nossa, mas eu achei que você e o Pão de Queijo era casado já na igreja. E as pessoas ficaram um pouco surpresas, né? Porque sempre vê a gente. Mas as pessoas não prestavam, às vezes, atenção que a gente não ia para comunhão, né? E aí, daí eu expliquei para a pessoa, né? Ela, nossa, mas que bom, vai estar tudo certo. Então, assim, a gente vê também muitas pessoas torcendo, né? Pela nossa vida, né? Porque não tem coisa pior do que você, na hora da missa, da comunhão, você não poder levantar. Eu sei. Isso é... Você tá ali no acampamento, você tá levando as pessoas... Teve uma pessoa que me questionou uma vez: você não pode comungar, e você fica assim nessa... Eu falei, cara, se eu já não posso comungar e eu não estiver afastado de Deus, aí fica pior, né? Eu quero estar o mais perto possível. Sim. Na condição que se encontramos, né?
E uma coisa legal que o acampamento faz com a gente também, partilhar aqui com vocês, é assim, a gente teve uma vez que teve um pregador que falou assim, a pessoa que não pode comungar, né, pega na mão dessa pessoa que ela não pode, para ela receber, né, essa comunhão com você ali. E aí, assim, de algum servir nosso, isso foi acontecendo com a gente. E vou falar para você, a gente viveu essa experiência muito de perto mesmo, profunda, com muitas pessoas que já fez isso com a gente. Então, assim, aqui também quero deixar meu agradecimento a todas essas pessoas que lembra de nós, que toca na minha mão, na mão do Fernando, sabe? Para que a gente possa sentir um pouquinho do coração de Jesus ali. E porque a gente não pode receber ele sacramentado, mas nós recebemos ele no nosso coração. E é bom saber que estamos fazendo parte de uma comunidade, né? Sim. A hora que alguém segura a sua mão ali, aí vem um espírito de porco, fala, mas isso não vale. Não, mas não é sobre a comunhão. É sobre saber que dentro daquele corpo eu tenho uma parte, né? Eu tenho uma... Eu até lembro, até hoje, no juvenil do ano passado, de Terra Roxa. Eu já saí de casa brigado. Fui pro acampamento brigado, porque veio uma notícia do anulamento que era 5, 6 anos para sair, sabe? Aí ela veio falar comigo, eu falei, rapaz, é no tempo de Deus, e ela não gostou de escutar aquilo, e eu fui brigado. E na missa de envio, eu sentei, você conhece o sítio lá no cantinho, no poste, debaixo da lona, assim, quietinho, e eu falei, Deus, eu tô servindo, sabe que eu tô no caminho certo? Aí na hora da comunhão, o senhor queria que o senhor me dá... eu pedindo sinal, até parece, né? Até parece, a gente precisa disso, né? Mas eu falei assim, me dá um sinal que se eu tô no caminho certo. Na hora que eu pensei aquilo, uma pessoa tocou minha cabeça, me deu a mão para comunhar com um lugar junto. Nem conhecia a pessoa. É a misericórdia de Deus, né? Sim. É porque, na verdade, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A gente quer apressar as coisas. Mas aí a gente vai aprendendo, né? Que a gente precisa esperar, com os trancos e barrancos, com as orações, né? Com as formações, né? Eu ainda tô ali, né? Entre a primeira e a segunda, né? Você sabe, né? Do que eu tô falando, né? Então é isso. E aí e a gente vai esperando. E quando a gente menos espera, aí Deus fala, agora tá chegando a hora. E aquela surpresa, ela vem no momento que você mais precisa. Nossa, porque quando veio a resposta para mim, veio num dia assim que eu estava muito magoada, muito chateada com algumas pessoas da igreja. Mas aí aquela mensagem, ela tomou meu coração, porque a única pessoa que eu precisava saber que me amava era Deus. E que ele não tinha esquecido das minhas súplicas e das minhas orações. Então, aquele dia foi o céu para mim. Então, eu tinha esquecido, já todo mundo tinha feito para mim, tinha falado, tinha me magoado dentro, né? Porque a gente vive numa comunidade, as pessoas se magoam, né? E aí foi um presente. Eu não sabia, eu e o Fernando, quando recebeu a notícia, eu não sabia se nós chorávamos, nós ríamos. Meus queridos, muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe demais o ministério, a vida, a família, o casamento de vocês. Amém. E que Ele nos permita a vivenciar muita coisa junto. Que Ele nos permita a gente estar mais perto sempre. Amém. E a você que nos acompanhou, muito obrigado por fazer parte desse podcast que trouxe muita alegria, muita edificação para mim e para sua casa. Te espero semana que vem nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, igual o Chaves fazia, lembra? Então tá bom. Tamo junto. Até mais.